o tabuleiro global e a decisão que pode mudar o futuro de Cabo Verde. Imagine um enorme tabuleiro de xadrez. De um lado, a Europa. Do outro, a Rússia e a China. No Médio Oriente, Israel, Irão e Estados Unidos. Na Ásia, China, Taiwan, Japão e Rússia. E no meio de tudo isso, existe uma peça que ganhou uma importância extraordinária, a Ucrânia. É aqui que começa a minha análise. Porque, na minha visão, a Ucrânia não deveria ser tratada pela Europa apenas como um parceiro especial. Deveria caminhar para uma integração plena na União Europeia. E não apenas por solidariedade, mas por estratégia. A Ucrânia. Por que a Ucrânia? Porque a Ucrânia tornou-se fundamental para a segurança europeia. A sua posição geográfica, a agricultura, os corredores de transporte, os recursos naturais e, sobretudo, a experiência militar adquirida durante a guerra contra a Rússia transformaram o país numa peça estratégica. E existe algo ainda mais importante. A Ucrânia está a transformar a própria experiência de guerra em tecnologia. Drones, sistemas autónomos, guerra eletrónica e utilização de inteligência artificial estão a mudar a forma como os conflitos modernos são travados. Ou seja, a Ucrânia não está apenas a pedir proteção à Europa. Ela também tem algo estratégico para oferecer à Europa. O erro europeu. Mas, para entender o presente, precisamos voltar alguns anos. Quando Angela Merkel liderava a Alemanha, Berlim aprofundou relações económicas e energéticas com a Rússia e relações comerciais e tecnológicas com a China. Gás russo. Petróleo. Tecnologia chinesa. Comércio em grande escala. Naquele momento, muitos viam isso como pragmatismo económico. Eu via de outra maneira. Via como uma possível armadilha estratégica. Porque uma Europa dependente energeticamente da Rússia e economicamente ligada à China poderia, no futuro, descobrir que tinha alimentado forças das quais dependia demasiado. Era como alimentar uma cobra acreditando que ela nunca iria atacar. A guerra na Ucrânia mostrou como essa dependência podia transformar-se numa vulnerabilidade. O novo tabuleiro. Hoje, o cenário é completamente diferente. A Europa está a reforçar a sua defesa, a procurar novas fontes de energia e a repensar as suas relações estratégicas. E, ao mesmo tempo, o mundo está a fragmentar-se. No Médio Oriente, as tensões entre Israel, Irão e Estados Unidos podem alterar novamente o equilíbrio regional. Na Ásia, a questão de Taiwan coloca China e Estados Unidos diante de um dos maiores pontos de tensão do planeta. Na América Latina, Venezuela, Cuba e Nicarágua mantêm relações muito diferentes das prioridades de Washington. E o Brasil procura preservar a sua própria margem de manobra entre grandes potências. O tabuleiro está em movimento. E quando as grandes potências movimentam as peças, os países pequenos também precisam saber jogar. E aqui entra Cabo Verde. É aqui que eu quero chegar. Cabo Verde. O que é que um pequeno país insular pode fazer num mundo dominado por grandes potências? Muito mais do que parece. Cabo Verde possui uma posição estratégica no Atlântico. Tem potencial turístico. Tem ligação aérea e marítima entre continentes. E está situado numa zona que pode ganhar ainda mais importância à medida que as rotas comerciais, energéticas e militares do Atlântico se tornam estratégicas. Portanto, a pergunta não deveria ser: o que Cabo Verde pode receber? A pergunta deveria ser: o que Cabo Verde pode oferecer? A oportunidade. Cabo Verde pode oferecer turismo. Pode oferecer serviços marítimos e aéreos. Pode desenvolver infraestruturas logísticas. Pode posicionar-se como plataforma atlântica. Pode reforçar a cooperação em segurança marítima. E pode transformar a sua posição geográfica em valor económico e diplomático. Mas isso exige uma escolha. E essa escolha não é simplesmente entre Europa, África, China ou Estados Unidos.
É escolher qual posição estratégica queremos ocupar dentro deste novo mundo. Cabo Verde e a Europa. Cabo Verde já possui uma relação especial com a União Europeia. Essa aproximação foi construída ao longo de diferentes governos e tornou-se uma das principais referências da política externa cabo-verdiana. Mas hoje precisamos perguntar: devemos aprofundar essa relação? Devemos procurar uma integração económica ainda maior? Devemos transformar a nossa posição atlântica numa vantagem estratégica? E, sobretudo, como equilibrar essa aproximação com a nossa ligação histórica à África e à CEDEAO? Para mim, esta não é uma decisão simples. Porque abandonar ou reduzir a ligação com a África Ocidental teria custos e consequências que precisam ser analisados com muita seriedade. Mas também seria um erro não discutir essa possibilidade apenas porque é difícil. O debate político. E aqui chegamos à política interna. Nos últimos anos, Cabo Verde aproximou-se de diferentes parceiros internacionais, incluindo a União Europeia, China, Estados Unidos e outros países. O debate não deveria ser sobre quem é amigo ou inimigo. Deveria ser sobre interesse nacional. Que parceiro ajuda Cabo Verde a crescer? Quem investe? Quem transfere tecnologia? Quem cria emprego? Quem respeita as nossas instituições? Quem fortalece a nossa democracia? E como conseguimos negociar com todos sem perder a nossa autonomia? Essa deveria ser a pergunta central. Um momento histórico. Porque Cabo Verde já provou que consegue sobreviver quando muitos duvidam dele. Depois da independência, houve quem considerasse que um pequeno arquipélago, com poucos recursos naturais e sujeito à seca, teria enormes dificuldades para construir um Estado viável. Mas Cabo Verde contrariou muitas previsões. Construímos instituições. Construímos uma democracia reconhecida. Desenvolvemos o turismo. Criamos relações internacionais fortes. E avançamos no desenvolvimento humano. Se conseguimos fazer isso no passado, podemos voltar a surpreender. Conclusão. Hoje, o mundo está novamente a mudar. A ordem internacional que conhecíamos está a ser questionada. As grandes potências estão a reposicionar-se. A Europa está a redefinir a sua segurança. A África procura novas alianças. E o Atlântico está a ganhar novamente importância estratégica. Cabo Verde não pode simplesmente assistir. Precisamos de decidir onde queremos estar neste novo tabuleiro. Não para sermos aliados cegos de ninguém, mas para sermos aliados dos nossos próprios interesses. Porque ficar parado também é uma escolha. E talvez seja a escolha mais perigosa de todas. Cabo Verde precisa decidir agora qual será o seu lugar no novo tabuleiro geopolítico. E você, qual a sua opinião?